Let's go! Onde estão os 50 mil? Onde estão os 50 mil? É a pergunta. É a pergunta. 50 mil. Pessoal, estamos aqui. Eu estou aqui, felizmente, nas Caraíbas, a curtir. Um bocadinho, 2 dias, 3 dias. Sabes que o Guru tem que descansar e tem que restabelecer energias no deserto. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o Manuel, que está em Portugal, não é? E o Luís também, que vão-me aqui ajudar neste livezinho para ficar mais dinâmico. Ele também tem coisas aqui a dizer e ideias para partilhar. E pronto, basicamente eu quis fazer este live com o objetivo de basicamente falar um bocado sobre isto de me quererem cancelar outra vez, mas o pessoal parece que gosta bué, cancelar o Guru. Basicamente a história é muito simples, não é? Nós fizemos, eu estou a construir a minha carreira de DJ, como vocês sabem, Guru Mike Billions, para fazer os grandes eventos e não sei se gostaram desta última música do Quinto Império, que nós estamos a fazer. Top. É tipo, é para o Sunset, estás a ver? Para o Sunset, Quinto Império, e acho que é fixe. O pessoal tem os seus gostos e cada um, há gajos que gostam de metal, há gajos que gostam de não sei o que mais. Eu acho que a música eletrónica está fixe para o espírito que nós queremos construir aqui do Guru. E uma destas minhas produções artísticas eu falo das coisas que vão no meu coração, não é? De império, do futuro, do trabalho, da dedicação, do mérito, da vida, falo da vida, certo? E parece que eu fiz a minha publicidadezinha no meu aniversário de fecundação, como é costume, o pessoal habitua-se, porque eu acho que ainda vou comemorar alguns anos a menos que morra, mas já tenho um fundozinho aí de 20 M's para mesmo que eu morra, o espírito do Guru permanecerá a falar sobre a liberdade e sobre estas coisas, e sobre a vida principalmente, que foi o tema que me trouxe à ribalta, não é? Esta parte de ser uma personalidade pública. Portanto, basicamente, eu fiz esta publicidadezinha, algumas televisões recusaram a minha publicidade, eu agora vou defender os meus direitos como, não é? Isto aqui não pode ser alarme, não é? Isto é uma campanha publicitária para o meu vídeo, para a minha carreira, e isto é regras, estas televisões, estes meios de comunicação têm regras a cumprir, e eu tenho direito a expressar-me, não é? Tenho direito a expressar-me, a minha arte e o meu coração. Não, e parece que o pessoal não gosta mesmo que eu me expresse. Que é uma coisa que eu acho mau, porque se o Zé Cabra teve carreira, eu também mereço, não é? Eu também mereço. Pois é, uma cena. É interessante, não sei, se calhar acham que não tens direito a ter a tua opinião, é isso? E não tens direito a expressar, não acreditam na liberdade de expressão, é isso? Não acreditam na liberdade artística, de poderes, sei lá, fazer a tua cena e assim, houve televisões que rejeitaram, não é? Pá, eu não sei como é que funcionam essas leis, não é? Eu acho absolutamente legítimo, não é? Uma empresa privada, não quero estar a passar a tua cena, não acho que isso seja uma cena... Não é necessariamente legítimo. Atenção que é como tu teres uma empresa de eletricidade e eu ir-te pedir luz e tu dizes que não dás. Ok. Isto não é assim que funciona. Ou seja, isto são empresas de comunicação que estão a ocupar o espaço de comunicação do espaço das ondas, não é? Ou seja, elas têm que obedecer à autoridade e não podem negar de forma arbitrária a publicidade só porque não gostam de mim. Isto não funciona assim, percebes? Okay. Ou seja, tu não podes ser discriminado por causa da forma como expressas a tua arte, não é? E o que está a acontecer é isso, porque repara, se aparecer gajos vestidos de mulheres a escandalizar crianças de 3 anos e a fazerem movimentos sexuais e o caso, aí ninguém quer saber, não é? Mas se aparece o Guru Mike Billions, não é? A fazer uma música super engraçada e a falar sobre o agradecimento às mães, não é? Porque a tua probabilidade de não sobreviveres é de 20%, não é? Ou seja, atualmente. Portanto, eu quero dizer obrigado às mães, porque eu adoro mães. Não, as mães são uma coisa absolutamente incrível, porque se não valer a mãe um bebê, quem é que vai valer? Ninguém, não. Ninguém. Portanto, pessoal, vocês têm que ir às vossas mães e dizer obrigado, mãe, não. Eu tinha um pessoal que às vezes me dizia, não sei o quê, tenho 20 e tal anos, o meu pai nunca me ajudou. Nunca te ajudou? Nunca te ajudou?
Então quem é que cuidou de ti quando tinhas 8 anos, 3 anos, 2 anos? Como é que não te ajuda? Queres o quê? Vai trabalhar. O que eu disse. Não é? Vai trabalhar. Não é? Já fez tanto por ti, ainda queres mais? Ou seja, esta é a ideia, meu. Vocês têm que perceber que a fase mais, digamos, frágil da minha vida foi quando eu não tinha consciência da minha própria vida, quando era uma criança com 3, 4, 5, 6, 7, 2 anos, 1 ano, completamente dependente, completamente frágil, completamente na mão de qualquer pessoa que me pudesse fazer mal. E as pessoas protegeram-me, não é? E quando eu estava na barriga também me protegeram. Por isso eu digo obrigado, mãe. Obrigado, mãe. E digo obrigado, mãe. Então porquê é que achas que não te querem deixar agradeceres à tua mãe publicamente? Meu, eu acho que tu sabes a razão, porque existe uma cultura de morte, meu. Existe uma cultura de... esta conversa de que queres mexer no corpo das mulheres. Eu não quero nada com as mulheres. Eu adoro as mulheres. Eu acho que elas devem ser princesas e rainhas e deviam ser todas como a minha, que nem precisavam de trabalhar, só trabalhavam se quisessem. Assim é que era lindo para cuidar das criancinhas. Meu, se quisessem, se não quisessem, vão trabalhar, fazer sua carreira, o que lhes apetecer, não é? Agora, nós temos que perceber a importância que uma mulher tem. Sem mulheres, não há futuro. Ponto final. Ok? E o homem tem que ter esta noção que nós temos que criar um ambiente certo para que as mulheres queiram continuar a nossa espécie, o nosso futuro, meu. E eu acho que esse é o papel do homem. Agora, se entrarmos numa cena de facilitismo, de usar os argumentos de que... Porque, repara, também para os homens é espetacular. Pensaste? Não quer dizer, vai nascer um bebê... já não tenho responsabilidade, continuo a andar por aí, só não preciso fazer família, não preciso fazer nada, não tenho responsabilidade nenhuma, são coanas, não é? Estão a perceber? São coanas, vou viver, vou morrer, adeus até amanhã, não é? Não fizeste nada pela civilização nem pelo mundo. Não estou a dizer que as pessoas quem tem essa possibilidade de contribuir, eu valorizo muitas pessoas que têm 7, 8 filhos, meu. Essas pessoas é que eu digo, fogo, meu, este pessoal é da dureza, não é? É da dureza que eu não consegui. Eu fico mesmo impressionado. Não, depois há pessoas que não conseguem ter filhos e alguns ficam tristes, outros não ficam, não é? Mas os que ficam tristes, não. É vida, é biologia, sorte bruta, sorte azar. Contribuam de outra forma, façam o que puderem, mas agora a questão é esta. Eu tenho a minha visão do mundo. Certo. Eu tenho as coisas em que eu acredito. E eu não sou uma pessoa má. Porque eu quero bebés a viver. E isso ninguém me consegue apontar o dedo e dizer que tu és uma pessoa má. Quando alguém vem com esta cena de tu és uma seguidora, a pessoa que me diga uma coisa dessas, tu és uma pessoa de merda, mal. Estás a dizer a uma pessoa que quer bebês a viver, não é? Que é uma pessoa má, eu fico logo com a impressão que tu és uma pessoa de merda. Logo 5 minutos, não tenho dúvidas nenhuma, é um cérebro automático assim, pá! Não, porque assim, tu podes ter direito à tua opinião, mas apontar-me o dedo a mim, que diga, eu meto o dinheiro onde a boca está. Chega ali e pumba, está aqui. Eu quero bebês a viver. Eu vou fazer um fundo de 20 milhões de euros e vou ajudar estas associações. E tu, Juanas, o que é que tu fazes? Fazes nada. Falas umas palavras no teclado, não é? E a questão é essa, meu. E o pessoal tem que perceber que... Obrigado, mãe. Essa é que é. Não é? Pronto, Deixa-me fazer um bocadinho de contraditório, então. O que é que tu dizes, o que é que tu respondes Sim. quando dizem assim, mas aí tu estás a reduzir a mulher à capacidade reprodutora dela, não é? E tu estás a mexer na escolha da mulher, não é? Porque o argumento aqui é sempre que é o corpo da mulher e que é a escolha dela, e então, e pronto, e tu viste, não é? Tu viste todas as críticas. O que é que tu respondes a isso? Eu digo assim, sabes quantos filhos eu tenho? Tenho 3 filhos. E sabes porque é que eu não tenho 7 filhos? Eu não sei, eu não faço ideia. Porque eu achei numa fase da minha vida que não tinha energia e tomei as precauções do século XXI para não ter um bebê. É tão simples como isso, não é? Se isto é uma coisa bem complicada numa sociedade formada do século XXI, percebes o que eu quero dizer? Agora, okay. A questão é... E vamos imaginar... E a cena do que a mulher vai fazer ou não, isso é o problema dela. A questão é, a mim não me interessa só essa questão. A mim interessam-me todos aqueles que são silenciosos, aqueles que não têm a voz para gritar, aqueles que estão dentro da barriga. Para mim, vale mais uma vida dentro da barriga do que a cena de uma mulher dizer assim, por 9 meses, vou usar, por exemplo, uma analogia.
Imagina que eu estava ligado a ti por 9 meses, estavas-me a dar uma transfusão de sangue para eu oxigenar, certo? E tu dizes assim, Miguel, é o meu corpo, tenho que tirar bilhete, não é? E eu assim, mas se tu tirares bilhete, eu morro. Aguentas aí mais um bocadinho? Não é? Estás a perceber a cena? Consegues aguentar aí? Eu sei que é pedir-te muito, eu sei que vou ter que dizer obrigado, mãe, neste caso, obrigado, Luís. Mas a questão é assim tão difícil, não é? É assim tão difícil ter a consciência da importância que a vida humana tem e do valor que ela tem. Não, há pessoas que a vida não tem importância, que olham para os valores organizados de uma forma diferente, e eu olho para o valor, primeiro o valor mais importante, a vida. Depois vem o resto. Direito à vida, não é? Direito à vida. E depois vem o resto. Se isso é ser uma pessoa má, se isso é ser fascista, então eu sou fascista número 1. Guru Macmillan, fascista número 1. Quem dera ao Salazar. Portanto, aqui depois há muita discussão nesta cena do aborto. Eu gostei muito de estudar estas coisas durante o meu curso de filosofia e as diferentes visões. E basicamente, uma sociedade que não cuida da próxima geração, basicamente é uma sociedade que não tem futuro, é a minha opinião. Não sei se concordas. Sim, você concorda 100%. Só que eu vi várias críticas, não é? A questão, por exemplo, tu deste o exemplo no século XXI, não é? Ou seja, existem vários métodos contraceptivos, etc. Mas existe sempre, pode acontecer, não é? Falhar na mesma, não é? Ou seja, pode acontecer, pode falhar, pode, sei lá, tantas situações onde... Pode. Eu, para mim, a visão é muito simples, Luís. É assim, pode acontecer muita coisa, eu posso ter sido atropelado, posso ter um ataque cardíaco, posso ter uma série de coisas. Eu vou ter que lidar. Vou ter que lidar. Não, e imagina, há mulheres que podem ser violadas. É um dos argumentos mais utilizados para serem contra o aborto. E é um argumento extremamente válido, provavelmente o mais válido, ou talvez a seguir a deformações, ou ao mesmo nível das deformações muito grandes. É um argumento válido. A questão é assim, em 15 mil abortos há 7 que são por violação, não? Estás a perceber? Ou seja, isto não é conversa, isso é tirar areia para os olhos do guru, e o guru não é totó, não é? Em caso de doenças de mulher poder, isto não se equaciona, preserva-se sempre a vida da mulher, ou seja, isso também não é debate, sempre foi assim. Ou seja, a questão é, e há muitas mulheres que preferiam não fazer isso, até preferiam arriscar, não é? Sim. Diz aqui o Ricardo Canas, muito bem, Mike Millan, ficámos a perceber pelo teu vídeo que defender a vida é um retrocesso civilizacional. Por isso realmente, Ricardo, tens razão, é um retrocesso e está na hora de retroceder. Let's go! Vamos retroceder, porque esta civilização é basicamente merda. Se a vossa visão de evolução da civilização é, digamos, produzir uma civilização onde se mata bebés, não, é merda, é o que eu acho. Eu não quero essa civilização. Vamos construir uma nova. Vamos construir um novo país. Siga. Agora, isto não tem nada a ver com a minha liberdade de expressão. Eu posso ter a minha opinião e o pessoal pode ter aqui, tem a deles, e dizem isto, e dizem aquilo outro, não sei o que mais. Estamos aqui para discutir. Eu quando chamo, por exemplo, um funcionário, não lhe pergunto se ele é a favor ou não do aborto para ser funcionário da Prozis. Não é? Claro. Eu quando contrato um influencer, eu não lhe pergunto se é a favor ou não. Diz, tu és a favor do aborto? Ok, não te vou contratar. Não. Isso é um tema diferente. Ou seja, mas é legítimo às pessoas. Vocês sabem uma coisa. Se vocês compram na Prozis, o guru fica mais rico. Metam essa cena na cabeça. Ok? Se não querem que o guru fique mais rico, não comprem na Prozis. Não é simples como isso. Têm todo o direito do mundo para não comprar da Prozis. Faz o que quiserem. Isso não faz diferença nenhuma. É a vossa opinião. Eu também, se não gostar do que diz o CEO da EDP, se calhar vou cortar a luz. Mas, Miguel, por acaso isso foi outra situação que vimos a acontecer e nota-se até pela tua cara que está a ser difícil os influencers que estão a romper a parceria com a Prozis, não é? Está a ser super difícil de superar essa... Eu estou super preocupado, estou realmente... tem sido assustador. E, o meu negócio, as pessoas não compram na Prozis porque gostam do Mike Millan. As pessoas compram na Prozis porque querem produtos e serviços. Metam essa merda na cabeça. É assim que funciona. Portanto, e o Mike Millan também está a cagar, percebes? Ou seja, eu tenho muito respeito pela companhia, pelas pessoas que estão lá. Eu gosto muito das pessoas que trabalham para mim e ajudaram-me a construir. Eu vou estar aqui ao lado delas e vou ajudá-las no que elas forem precisas.
Não, mas se um dia a prótese acabar, acabou. Não é? E vamos todos ter que nos organizar de outra forma. Não, a pessoa que vai sofrer menos pela prótese acabar é o Guru McBilly. Isso posso-vos garantir. Porque é a pessoa que também tem mais condição económica, de longe, comparar com qualquer outro sócio, qualquer outra pessoa que esteja envolvida na prósis. Portanto, isso a mim não me perturba. Eu sou uma pessoa, não é? Já percebeste? Eu tenho os meus valores, a minha visão de vida, e a parte económica é uma parte pequena da minha vida. Eu dou-lhe pouca significância, tanto é que eu tenho 42 anos depois da fecundação, eu não tenho muitos mais anos. Tenho, na melhor das hipóteses, tenho 40 anos. Isto passa rápido, meu. Eu posso ter uma doença para o ano que vem e vou com os porcos, meu. Isto tem prazo de validade. Diz aqui, ó, prazo de validade, como os iogurtes, diz aqui escrito aqui. Portanto, o que eu quero dizer é, coisas que me interessam a mim é realmente a minha carreira artística, a minha carreira de influenciar as pessoas, não é? Portanto, nessa questão, as pessoas têm direito às influências, respeito-as. Pessoal, eu brinco com vocês, eu ponho nas cenas do Twitter no one cares, porque na realidade no one cares, não é? Mas a questão é, se vocês acham que vêm trabalhar com esta empresa, à vontade. A empresa não tem posição contra o aborto. A empresa não escolhe as pessoas que se aceitam ou não ao aborto. A empresa não faz discriminação de nenhum tipo. Tem os meus valores, no sentido que são os valores da empresa, que somos nós todos. Acreditamos no mérito, acreditamos na ética cristã, não é? Mas, não, se tu fizeres um aborto, depois um funcionário da prótese, nós não temos nada a ver com isso. É a tua vida pessoal. Agora, se tratares mal as pessoas da empresa, se fores mal educado, não, isso aí, claro que é a cena do cordial e do sistema. Agora, se não tens problemas nenhum, se achas que eu vou comprar na Prozis, eu vou participar da Prozis e o Guru vai ficar mais rico, é inevitável, o Guru vai ficar mais rico. O Guru vai ficar mais rico contigo ou sem ti, não faz diferença nenhuma. Mas se tu achas que pela tua ética não queres fazer isso, acho bem. Acho que é uma atitude razoável e acho que é uma atitude, mas não é ligar para os funcionários da Prozis a dizer ei, não sei o quê, deixa trabalhar aí, és um merdas. Isso é uma coisa feia, isso é diferente. Isso é entrar na liberdade dos outros, nas escolhas dos outros e usar. Não, isso é feio. Agora, faz com o teu dinheiro e faz com a tua energia o que bem entenderes. Não há problema, pessoal. Acho legítimo. Claro. Olha, uma coisa engraçada é... Diz, não. Algures aí há de haver uma pessoa pró-aborto que te ouviu acabar agora mesmo de falar sobre interferir na liberdade e nas escolhas dos outros e começou a pensar que tu és um hipócrita. Quase certeza. Ok. Queres explicar? Certeza. Claro, porque as pessoas que são anti-aborto veem sempre... É sempre duas perspectivas. A de base é que embriões e fetos não são pessoas. E isto aqui eu diria que está por detrás de 99% dos argumentos que são a favor do aborto. Mas sabes o que é dizer feto, não sabes? Sei. Mas, ao mesmo tempo, depois é aquela questão de se não existe aqui uma pessoa, então, por corolário, a única coisa que está aqui em causa é a autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo. Portanto, para estas pessoas, qualquer um que queira interferir com a capacidade da mulher escolher o que é que acontece à vida do seu filho, é interferir com a liberdade dela. É assim que eles veem esta questão. Exatamente. Ok, mas compreendes que eu olho para um feto, que é o chamado um bebé pequeno, ou seja, um humano pequeno, não é? Sim. E olho para isso e eu considero que aquilo é um ser humano. A partir do dia da fecundação é um ser humano. Se tu não interferires, não vai nascer uma girafa. Vai nascer um ser humano. Tu tens de ficar quieto, não é? Tu não tens de fazer nada. Ficas quieto, vives a tua vida e vai sair dali talvez um dos 50 mil. Nunca sabemos. Não é? Pronto. E a questão é, eu tenho essa visão da realidade e ninguém pode dizer por ciência, isso não há. O único ponto legítimo para definir o início da vida humana é quando nasce a concepção, que é o momento em que nasce o ADN, não é? Ou seja, nasce um ADN novo, tens uma pessoa nova ali, não é? E até existem alguns argumentos de esquerda que dizem que é um parasita, não é? Sim. Mas não esqueçam que um parasita um bebê parasita para até aos 5 anos, não é só até ficar na barriga. Ele se não tu cuidares dele, ele morre cá fora, tem hipótese, não é? E há seres vivos que até o ovo desenvolve cá fora, desenvolve fora da mãe, nem precisa necessariamente da mãe, pois precisa do cuidado da mãe, não sei o que mais, dos outros animais, outros precisam muito, outros precisam menos, mas não importa. A questão é, se a minha visão do mundo, e a minha visão do mundo é ética, é filosófica e até biológica, não é?
científica, eu acho que o ponto da concepção, não é? É o ponto mais importante, certo? A partir dali, eu digo, está aqui um ser humano. A partir daí vamos tratar por um ser humano. Porque sabes uma coisa engraçada? Há situações legais onde se tu ferires um bebê na barriga da mãe, tu tens que recompensá-lo quando ele sai com os desfeitos do que foi feito quando ele estava na barriga da mãe. É qualquer coisa assim desse tipo, não sei bem. Não é? E também acho que se tu matares uma mulher grávida és acusado de homicídio duplo. Tinha essa noção. É? Não sabia. Mas não sei se em Portugal é assim. Há aqui mas há aqui algumas incoerências e a lei não é ética, atenção, não vamos confundir as coisas. Uma coisa é lei, outra coisa é ética. E na ética tu tens diferentes tipos de ética e tens diferentes visões de ética de diferentes pessoas. A lei não dá legitimidade ética a nada, ok? Não se confunda. O pessoal diz, está na lei o que é? Fica lá saber o que está na lei. Também está na lei, no tempo dos nazis estava na lei matar os judeus, ou lá o que era. E não quer dizer, percebes o que eu quero dizer? Até no julgamento, acho que foi de Nuremberg, dos nazis, lá o que era, Sim. o pessoal dizia, mas nós fizemos o que nos disseram para fazer. E eles disseram, estamos a acatar ordens, não é? Estamos a acatar ordens, estava escrito. Exato. Não sei o que mais. Eles, não, mas existe uma lei natural, existe uma coisa superior, não é? E foram condenados por essa lei natural. E para mim, matar bebés é ir contra essa lei natural. Porque a minha concepção é que um bebê, depois da fecundação, é um bebê, ponto final, não é? Ou seja, eu nasci, tudo o que está aqui, tudo o que está dentro das minhas células apareceu no dia da concepção. Não apareceu quando eu nasci, não é? E eu tenho mudado sempre, todos os dias da minha vida eu vou mudando. Todos os dias. Menos naquele dia em que eu nasci. Aquele foi o dia 1, que foi o dia da fecundação, e a partir da fecundação, o bebê que existia dentro da mãe e foi sempre mudando, sai da barriga, muda, até que vai morrer sempre a mudar, não é? E a coisa mais valiosa que existe, na minha concepção, que é o que se rouba quando existe homicídio, tu roubas a possibilidade de experiência. Roubas a possibilidade de experienciar o mundo, de viver o mundo, de ter sensações, percebes? Ter emoções. É isto que tu roubas. Por isso é que matar um homem de 70 anos, que tem mais 10 ou 15, 20 anos de experiência, não é a mesma coisa que matar um que se calhar tem bebê que tem, por exemplo, 80 ou 90 anos de experiências futuras, em potencial. Ok? Essa é a minha visão. Já apresentei este argumento há muito tempo. Um dia podemos fazer um podcast sobre estas cenas. Temos aqui o Tiago, deixa eu ver o que o Tiago diz. Uou, que parasitas é este que passou na minha barriga depois de 10 minutos na casa de banho, portanto, isto é um bocado agressivo. Pessoal, às vezes não temos que levar as cenas assim com tanta... Ou seja, isto é um tema sensível, não é? E por isso é que tem tanta audiência, mas eu não queria deixar de... Nós podemos estar aqui a apresentar argumentos éticos, argumentos biológicos, argumentos de concepção, mas não esquecer que o problema daqui, principal e fundamental, é a liberdade de expressão. É eu não poder dizer que fazer, por exemplo, um bebê nascer que é uma coisa positiva, ou que a mulher não abortar que é uma coisa positiva. Sim. Percebes? Olha, eu aqui no X, não sei se tu queres partilhar aí, mas pronto, basicamente há aqui um indivíduo que disse uma coisa que foi: o anúncio é mau, mas quer viver num país onde permite estes anúncios sem problemas. Os heróis da censura ficaram todos muito animados. E depois há outro indivíduo que responde e diz: o aborto está consagrado na lei. Não pode haver anúncios que vão contra leis. Porque teve um anúncio. Isso é uma pessoa que não percebe merda nenhuma, não é? Mas isso no Twitter está cheio de gente que não percebe merda nenhuma. Ou seja, 99% do pessoal que está no Twitter porque realmente não tem um trabalho como deve ser, senão estariam ocupados. Estás a perceber o que eu quero dizer? Pois. Então calma, se a lei não prever tetos nas rendas, a Mariana Mortágua não pode aparecer na televisão a sugerir isso, porque não está na lei. É a mesma coisa. É uma cena absurda, não é? É. Muito bem. Mas, por exemplo, e apareceu assim também algumas pessoas patetas na televisão, acho que foi na SIC, a dizerem que dizer que não é? Vocês devem ter visto na SIC Notícias, sim. A dizer que eu não podia fazer uma publicidade ao meu videoclipe porque nós não estamos a falar do aborto, ou seja, que não estamos a debater, ou seja, basicamente é conversa de tentar atirar areia para os olhos das pessoas, não sim. é?
O argumento era que tu estavas a incitar, ou seja, quase ao ódio e a querer, não é? Ou seja, fazer uma pessoa que faça um aborto sentir-se mal e tudo mais, não é? Mas repara, a questão é assim, se tu não te sentes mal por matar um bebê, não, então uma coisa está errada contigo. E por isso é que eu vejo muita gente a dizer que o pessoal fica todo com antidepressivos e o cara só sei que mais e nunca mais recuperam, porque não é fácil para uma mulher, não deve ser nada fácil. A menos que tu tens coração, não é? Se tu tiveres coração, claro que aquela cena vai ter um impacto em ti, não vamos nos pôr com merdas, não é? É como, sei lá. Agora, a questão é esta, a questão é, a parte mais frágil de toda esta questão do aborto é a mulher. Isto nós temos que perceber. Está tudo sobre a mulher é quem sofre mais na sociedade, a mulher é a pessoa é mais frágil da sociedade, a mulher tem uma pressão absolutamente angustiante na sociedade, meu. E o pessoal feministas e tudo ainda que trouxeram mais problemas para a mulher, mais dificuldade para a mulher. Eu acho que é muito mais difícil ser mulher agora do que há 50 anos atrás, na minha opinião. Percebes? A minha opinião é tudo um scam. E as mulheres agora de 35, 40 anos, 45, já deram por ela que foram scamadas. Percebes? E os homens, de forma oportunística, aproveitam-se disto, meu. Um homem tem que ter honra, meu. Um homem tem que saber qual é o seu papel na sociedade, não é para ir andar a comer gajas para trás e para a frente e depois quer casar com uma gaja que é no XPTO, não sei o quê. Não, isso não tem sentido nenhum, é tudo feio, estás a perceber? É tudo uma sociedade feia, é o que eu acho, meu. Mas se isso é a vossa concepção do que é ser homem, o meu pai dizia-me uma coisa e nunca mais me esqueci, não é? O meu pai dizia, um homem é um homem, um rato é um rato, não é nada, estás a perceber? E o que ele quer dizer com isso, eu percebo exatamente o que quer dizer, meu. Um homem não é só ter cromossoma X ou Y, lá o que é que seja. Um homem tem que ter uma estrutura ética, um homem é uma estabilização da sociedade, um homem tem que, sem sacrifício próprio, não existe sociedade. Mas, Miguel, queres desenvolver essa cena que tu disseste em relação ao scam das feministas? O scam foi assim, tu vais ter independência, não vais precisar de ajuda de ninguém, vives a tua juventude como quiseres, e então tens interesse dos homens até aos 25, 27, 29, 30 anos, e esse interesse começa a ser diluído, até que no fim, aos 40 anos, vais ter comprado 2 gatos, meu. É um bocado assim que funciona. Porque o tempo passa, é muito difícil, e, preencher a tua vida sozinha, sem família, é preciso mesmo ter uma coragem do caraças, meu. É preciso ter mesmo huevos, meu, porque vai haver na vida alturas tristes, alturas felizes, meu, e eu digo-vos uma coisa, não há estrutura mais importante do que a família para dar razão e para dar estrutura de vida. As pessoas que têm mais pena são aquelas pessoas, por exemplo, que não tiveram pai, não tiveram mãe, ou, não é? Aliás, não, essas pessoas não só têm que respeitar e têm que ajudar, a sociedade tem que ajudar o máximo possível, não é? Mas se camaram as mulheres no sentido de dizer, não, faz a tua independência, faz o que quiseres, e o pessoal agora chega a uma certa idade e diz, enganaram-me. Não, há umas que chama-se dual. Sabes falar do dual? Explica. Dual é quando chegas ao fim onde o teu valor comercial na sociedade desvaloriza a uma velocidade astronómica. Uma mulher aos 25 anos vale muito. Aos 40 anos, vale 10 vezes menos, meu. A menos que seja mulher de alguém. A menos que esteja casada, a menos que esteja Mas isso é muito polémico, Miguel. Vais ter de elaborar porque é que vale menos. Não é uma vida humana? Não és a favor da vida? Não achas que vale tanto? Não, claro, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer em valor comercial, valor transacional dentro de uma sociedade. O que é que te dou, o que eu recebo? A mulher de 40 anos vale tanto como uma mulher de 15 anos. Não é isso que eu estou a dizer. Ou seja, em termos de gênese, em termos de inicial. Estou a dizer imagina, uma mulher, não é? Uma mulher com 20 anos tem interesse dos homens, ou seja, ela não precisa muito para fazer, por exemplo, para ter uma atividade sexual, numa mulher de 20 anos não precisa fazer muito, ou seja, o que eu quero dizer. Ou seja, basta existir, praticamente, estás a perceber? E à medida que os anos vão passando, esse interesse diminui, porque há muito interesse de uma mulher de 25 anos ou 30 anos, imagina, tu queres construir vida familiar, estás à procura de uma mulher, tu queres ter uma companhia, não sei o que mais, e ainda és novo, tens uma mulher, e depois o tempo vai passando, as pessoas vão formando famílias e vão se organizando, ok? E quando chegas aos 30, 35 anos, tu não conseguiste arranjar uma relação estável, tu tens que perceber que nesse momento tu dizes, eu quero uma relação estável,
Mas os homens que querem relações estáveis já não querem uma mulher como tu. Vão querer uma mulher que se calhar tem mais possibilidade de ter mais anos porque querem ter família ou querem ter filhos, então se calhar vão escolher uma de 25 anos, vão escolher uma pessoa mais nova, vão escolher uma pessoa mais bonita, não é? Porque a beleza da mulher também na juventude é normal, faz parte da vida dos homens também, não é? Ou seja, se bem que o homem também tem um aspecto que mais tarde, ou seja, amadurece mais tarde, há quem diga aos 36, 37 anos. Pronto, isso é um scam para a mulher. Basicamente, repara, ser homem é a melhor coisa do mundo. Ou seja, se vocês pensarem, tu nasces homem, andas aos 20 anos, andas ali com gajas para trás e para a frente, andas a partir com elas, depois chegas aos 30, não menstruas, depois chegas aos 35 anos e dizes assim, sabes o que eu vou fazer? Agora quero uma família, estou cansado desta vida, não é? Dás um chuto naquelas mulheres todas que andaram contigo aqueles anos e dizes, porque tu não serves, porque já tens mais idade do que seria interessante, não é? E agora vou procurar uma mulher muito mais nova. Então descartam, ou seja, isto é um scam, meu. É um scam patrocinado. O mundo, a cena do feminismo é patrocinado pelos homens, meu. Estás a ver? Porque quem usufrui são os homens, sempre, meu. É uma coisa bem triste, meu. E a coisa que agradeço mais é só ter 3 filhos, meu. Não ter nenhuma mulher. Porque, meu, mexe com o meu coração a dificuldade que as mulheres têm que passar na sociedade, meu. Então, por isso é que vocês têm que agradecer a vossa mãe, meu. Obrigado, mãe, meu. A vossa mãe é incrível, meu. Vocês têm noção? Tipo, vale mesmo a pena, não? E então, uma mãe é o coração de uma família. Vocês, digam se vocês não concordam comigo. Não sei se vocês já faleceram pessoas da vossa vida, mas, por exemplo, morre, por exemplo, um avô ou morre, por exemplo, uma avó, não é? A perda é muito maior quando morre a avó. Porque a avó é que cola tudo, meu. Cola tudo, meu. A mulher cola tudo. Não é? É muito estranho, meu. Não é? E este é o poder que as mulheres têm que deitam fora. Meu, a coisa mais incrível que podes fazer é gerar vida dentro de ti. É incrível, meu. E quem tiver essa chance, a única coisa que os homens não conseguem fazer. Já viste? E o pessoal renega essa capacidade. Enfim, eu abraçaria a minha biologia e seria uma excelente mãe. Era o que eu faria. Se tivesse potência, mas acho que não tenho. Portanto, nós temos é que não olhar para esta cena do aborto como as mulheres, a culpa é das mulheres. Eu vejo pessoas a dizer, meu, isso aí devias fechar as pernas e o caralho. Meu, isso é feio, meu. É fácil falar porque és homem, meu. Não é? Isso é feio, meu. Eu não concordo com nada disso, meu. Não é? Vocês criaram uma merda de uma sociedade que empurra as mulheres para estas situações, não é? E ainda são a favor que elas façam todas as coisas mais, porque elas é que têm de decidir, elas é que têm que decidir, não é? E vocês, os homens, empurram as mulheres, decidiu, o aborto não sei o que, decidiu, tu é que sabes, tu é que sabes, não é? É uma cena bué de feia, meu. Uma coisa feia, horrível. Tipo, se isto é a sociedade que vocês gostam, mas tu não achas, tu estás a dizer isso, mas as feministas dizem que é uma coisa boa, não é? Ou seja, ser a escolha da mulher. Ou seja, a ideia é essa, o corpo é da mulher, a escolha é dela e nenhum homem pode influenciar. Tanto que, por acaso, até foi interessante que nós lá no Quinto Império houve uma mulher, não é, que falou sobre essa questão do aborto e ela falou, mas que existiam muitos homens que, digamos, faziam força, não é, para a mulher abortar e tudo mais. E eu disse assim, bom, assim, infelizmente isso é verdade que isso acontece, infelizmente, mas do ponto de vista legal, não é? O homem não tem qualquer tipo de direito legal, ou seja, se a tua mulher quiser abortar um filho, tu não tens voto na matéria, é completamente irrelevante a tua, não é? Ou seja, o que é que tu achas disso, não é? Porque o que essas feministas dizem que, não, mas é a escolha da mulher e o homem não tem nada a dizer e ainda bem, não é? Ou seja, não, é suposto ser assim. O que é que tu dizes a isso, Miguel? Ou seja... porque tu estavas a dizer que os homens é que atiravam para cima das mulheres, não é? Mas estas mulheres estão a dizer... Não. Eu estou a generalizar, como é natural. Sim, claro. Não. Ou seja, eu estou a generalizar a estrutura da nossa sociedade, a minha percepção, certo? Agora, a questão é esta. O que eu acho sobre esse tema de... Não, eu ficava muito triste se engravidasse uma mulher, certo? Eu primeiro, o guru não é dessas cenas e eu não engravidava uma mulher que não tivesse casada comigo. Sabes? Mas essa cena não existe na cabeça do guru. Estás a ver? Mas vamos imaginar que acontecia, que o guru não se controlava. Porque a diferença entre um cão
E um ser humano é que o ser humano controla-se, ok, pessoal? Não é? Por isso, porque é que o guru tem tão sucesso? Porque o guru controla-se. Essa é a cena, o guru controla e diz, tu vais fazer isto, vais fazer aquilo, vais fazer aquilo outro. E isso é a capacidade que nós temos que desenvolver ao longo da nossa vida. Não é fácil, mas nós temos que desenvolver, não é? Temos que criar um ambiente. Portanto, eu diria assim, se engravidasse uma mulher e ela quisesse sabotar, isso partiu o meu coração. Não, era uma cena absolutamente angustiante. Era de sofrimento, seria o pior momento da minha vida. Percebes? Definitivamente. Eu acho injusto também aqui algumas coisas na lei que, por exemplo, tu não podes dizer que queres abortar, imagina, mas depois tens que pagar a pensão de alimentos ou o que é. Ou seja, também não é muito coerente. Mas, mais uma vez, eu acho que nós devemos olhar, eu acho que em todo este processo, a parte das mulheres é 10 vezes mais difícil que a parte dos homens. Ok? E acho que essa é uma das razões porque não se fala tanto na questão do homem. É porque a batata quente está na mulher. A mulher é que tem que passar os 9 meses, a mulher é que tem não sei o que mais, a mulher é que... Não, isto é uma cena definitivamente da mulher. Agora, nós podemos falar nisto, não é? Podemos ser pais, nós podemos falar do que é que achamos da sociedade, não é? Nós temos o direito de falar. Pessoal, não tens outro, não podes falar. Então, se eu não sou uma cadeira, também não posso falar da cadeira. Isso não faz sentido nenhum. Ou seja, isso é uma coisa também conversa de totó de quem não passou da 4ª classe mentalmente. Mas olha, repara que essas são as mesmas pessoas que gostam muito de dar a sua opinião sobre banir armas de fogo, mas nunca tiveram uma arma de fogo na vida. Só para tu veres a hipocrisia. Que é a mesma coisa, no fundo, não é? E de certeza Sim, que... ou seja... Exato. E muitas destas pessoas também são mulheres brancas de esquerda e têm as suas opiniões em relação às minorias étnicas aqui em Portugal, de certeza. Falam constantemente sobre elas, não é? Elas não deviam poder falar se não fosse uma minoria também. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Tem que haver consistência. Tens razão. Eu acho que esse é o argumento. O pessoal diz aqui, por exemplo, há aqui uma pessoa que diz... Onde é que está? Não era este. Perdi aqui. Aqui o Francisco diz: concordo que o feminismo veio destruir o princípio fundamental pelo qual foi inventado, mas não podes dizer que a mulher agora é mais triste ou menos feliz que 50 anos atrás. Não és mulher, guru. Lá está, este é o tipo de argumento. Não és mulher, não podes dizer. Como se uma mulher pudesse falar por todas as outras mulheres. Isto não faz sentido nenhum, meu. Tu olhas para a sociedade, olhas para a tua percepção do que está a acontecer e fazes o teu julgamento. Agora, eu se fosse mulher, não estaria muito mais classificado para definir se as mulheres estão... Eu estaria classificado para classificar-me a mim e dizer, eu estou mais feliz ou menos feliz, mas eu não posso falar de todas as mulheres que existem numa sociedade. Esse argumento também não colhe, Francisco. Isto é um erro filosófico, não é? Então, mas olha, um oncologista precisa de ter cancro para conseguir dar a sua opinião sobre um tumor de um doente? Exato, ou o seu estado de espírito, ou caralho, não faz sentido nenhum, não é? Não é. Mas repara, mas isto aqui o pessoal falta um bocadinho de pensamento, não é? Diz aqui este André: autocontrole, controlar a luxúria é uma das mais difíceis e importantes para o homem. É verdade. Aliás, quem conseguir controlar os seus ímpetos já venceu na vida, porque vai partir todo. Porque é uma coisa tão simples como existe estas pessoas todas, uns conseguem se controlar e têm o controle do seu futuro de forma mais razoável. Os outros não. Quem é que achas que vai ficar em cima? Não é? Não, quem é que vai ficar em cima? Quem é que vai ficar em cima? Quem é que se consegue controlar? Quanto mais controlares, mais impacto tens no teu futuro. O teu patrão disse-te uma coisa que tu não gostaste e tu, em vez de reagir, baixaste a bolinha. E depois até nem precisas trabalhar para ele. Mas naquele momento achaste que estrategicamente é a melhor coisa a fazer. Ou seja, todo é exemplo, não é? Ou seja, controlaste a reação. Ou seja, chegou uma pessoa que já tem um casamento há 20 anos e chegou uma mulher muito bonita interagir contigo e tu não conseguiste resistir e destruíste toda a estrutura que tinhas feito até agora, não é? Ou seja, isto são alguns exemplos de que, não é? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem cuidado, ou seja, eu concentro-me muito no autocontrole, mas tenho muito cuidado para não cair, porque eu sou humano, como toda a gente é, não é? Portanto, nós temos de estar sempre bué de atentos, sempre a intelectualizar, sempre a refletir, sempre a meditar sobre como é que nós conseguimos fazer as coisas. Portanto... Okay. Miguel, olha uma coisa, eu vi que tu meteste no X a falar sobre, pronto, que querias falar, que ias fazer aqui este podcast, não é? E que querias falar com algum pessoal que te queria censurar. Não tiveste assim ninguém que quisesse aparecer aqui, porque tiveste tantas críticas online e tudo mais, de montes de pessoal. Não conseguiste...
Não, ninguém é Não? relevante. Ou seja, eu acho que, não sei, mas assim, o pessoal, eu sou meio burro, não é? Mas mesmo assim o pessoal não quer falar comigo, meu. E o pessoal que vem falar Ok. comigo vem já com. Porque já houve muitos casos de pessoas que foram humilhadas e as pessoas não querem ser humilhadas, estás a ver? E então é preciso estar bem calçado e é preciso teres consciência no teu raciocínio, porque eu vou-te pôr os dilemas, eu vou-te puxar para a direita, vou-te puxar para a esquerda, vou-te levar em direções e se tu não estiveres bem organizado vais tropeçar e vais ficar mal. Eu acho que pode ser uma dessas razões, às vezes é ao vivo, tens que pensar rápido, tens de estar, não é fácil, não é? Talvez seja essa a razão, não é? Olha, estava uma Diz o pessoa aqui no Richo, a comentário. primeira coisa que ele diz tem razão, ele de facto é burro. Eu não sou burro, eu sou meio burro. É uma coisa distinta, não é? Mas Richo, pensa assim, eu se meio burro conseguiste tudo, esquece, tu com a tua inteligência vais comprar os Estados Unidos, não? Tipo, eu já estou a ver o teu sucesso todo. Já consigo imaginar. Ó Miguel, Muito bem, diz. havia aqui alguém nos comentários a dizer se tu és contra o aborto, tens bom remédio, não faças abortos. O que é que tu achas deste argumento? Oh, meu, eu poderia dizer assim, se és contra o homicídio, tens um bom remédio, não faças homicídios. Não é? Se achas que é assim que deve ser, não é? Se és contra conduzir e beber, não conduzas e bebes, não é? Ou seja, isso é um argumento também de um gajo que nunca pensou 5 minutos, ou tem 12 anos, pode ser de uma das duas, não é? Ou seja, tu com andas no vinho também ainda não tiveste tempo para refletir, para pensar e para criar a estrutura de lógica dentro da tua cabeça, não é? Mas pronto, esse argumento não colhe, não é? Esse argumento vê-se muito no Twitter. E o argumento que se vê no Twitter que mexe com o meu coração é este. Nós também temos que dar oportunidade às pessoas para não trazerem bebés para situações economicamente frágeis e sem dignidade humana. É dizer que os pobres não têm direito à vida, não é? É dizer que os pobres não têm direito à vida. É como se me dessem uma facada, eu vou dizer. Porque é justamente isso, Luís. É dizer assim, tu vais nascer. É tipo, os ricos podem nascer, os pobres não. Nós temos que arranjar aqui uma forma de se vais para a pobreza, tu não nasces. Estás a ver? E a questão é assim, pessoal, pensem nisto. Isto é tudo relativo, certo? O que tu consideras um pobre, não é? E eu, para mim, todos os portugueses são pobres, de morte. Estás a perceber? Porque a quantidade, eu olho para o meu capital e para a quantidade de vida que eu consigo dizer, vocês são todos pobres, meu. Vocês não têm. Eu não sei se a vossa vida vale a pena, imagina, eu posso dizer uma cena destas. Eu acho que não vale a pena viver. Não, se tu tens que trabalhar 8 horas e tens de esforçar, e mesmo assim ainda tens que olhar para o menu do restaurante, ver se podes comprar ou não, isso não é vida para ninguém. Ou seja, eu podia dizer uma coisa estúpida destas e dizer, olha, eu acho que vocês deviam ser abortados. Porque viver sem andar de jato privado não é viver, tu não estás a experienciar a vida, mano. Exato, ou seja, o guru pode ter filhos, o Miguel, porque é bué de rico, pode ter filhos. Eu posso ter filho. Agora, mas eu não posso. Tu ganhas 1.500 euros, Exato. calma. Porque não vais dar as condições que eu vou dar aos meus filhos. Portanto, a ti, dou-te esta cena, esta ferramentazinha para tu abortares, com os teus filhinhos. Porque os teus filhos não são dignos de vir à Terra. Porque, não vão ter aquelas facilidades que o guru consegue dar aos dele. Não é? E eu sou muito viajado, Eu vejo meninos na Índia, eu vejo meninos no Bangladesh, eu vejo meninos no Peru, e digo-vos uma coisa, se vocês soubessem o que é pobreza, vocês não fazem ideia do que é pobreza, porque vocês não saíram do puto do vosso país. Se vocês soubessem o que é pobreza, se vocês viajassem, se vocês pegassem numa mochila, que nem é preciso dinheiro, que são sítios onde para dormir gastas 3 euros, não é? Tu ias ver o que era pobreza. Então aí, se calhar, já achavas que os pobres portugueses deviam nascer, porque vivem acima de 95% do pessoal que está lá fora, não é? Mas essa cena mexe com o meu coração dos pobres não terem direito a viver, do pessoal que vai nascer sem pai e sem mãe tem direito a viver. Qual é a diferença objetiva entre um adulto que, por exemplo, veio de uma violação e um de que não veio? Qual é a diferença objetiva? Consegues olhar para eles e ver a diferença? Percebes? Percebem a minha pergunta? Yeah. Ou seja, não há diferença objetiva. Diz aqui o Pedro Oliveira, esta mensagem não representa os homens deste país. Pedro, e eu também não quero ser representante dos homens de Portugal. Eu quero ter direito à minha opinião. E tu tens direito à tua. Não é? Mas representar os homens deste país, como assim? Explica lá. Ele está a dizer, olha aqui. Ele diz assim. Olha, não fales por nós homens, obrigado.
Eu estou a falar por ti, estou a falar por mim, meu. Isto é a minha opinião, tu tens a tua opinião. Há pessoas que chegam à minha beira e dizem assim: Miguel, eu gosto do teu podcast e tudo, mas não concordo com tudo que tu dizes. Meu, eu não concordo com tudo que eu digo, meu. Como é que tu vais concordar? Ou seja, vamos casar? É isso? Queres casar comigo? Vamos casar. Este pessoal bate mal da cabeça, meu. Não é? Não pensam direito, meu. Não funciona. O pessoal precisa de formação. Nós temos que dar formação ao pessoal. Nós temos que ensinar o pessoal a pensar, não é? Para não serem zombies, não é? Então, repara que mais uma campanha que eu fiz, não é? Fiz uma estratégia, fiz um videoclipe, escolhi as imagens de propósito que eu sabia que iam impactar as pessoas, não é? Fiz o plano direitinho e pumba! Outra vez funciona a minha campanha publicitária para promover o Guru. Está toda a gente a falar no Guru e na música do Guru e o caraças, que é isso que um artista quer, não é? Um artista quer que se fale nele, não é? Por isso nunca se esqueçam, pessoal. Obrigado, mãe. Não é? Por isso é um bocado assim. Portanto, continuando. Ok, depois isto também apareceu uma sensação que tem no seu nome escolha a dizer que eu não podia publicar o vídeo, que é uma coisa engraçada. Ou seja, muito engraçado. Sem escolha, ou seja, tem que haver uma escolha. Não é escolha desde que seja aborto. Isto não é escolha. Escolha desde que seja aborto, não é? Portanto, não faz sentido nenhum e também porque é que estão a mexer porque é que não estão a censurar a minha cena artística, não é? Aparece de tudo, aparece de artistas a falar de todos os temas para chamarem a atenção, não é? Ou seja, porque é que não haveria... Achas que se fosse imagina que tu eras a favor do aborto e fazias uma cena artística a favor do aborto. Será que existia este zururu? Será que achas que existia esta... Não existia este zururu. Existia, por exemplo, nas comunidades que acreditam nisto, mas não existia porque a nossa comunicação social, de forma geral, está tomada por esta visão. Ou seja, não vamos nos iludir, ou seja, isto só funciona por este lado. Ou seja, se aparecer cenas completamente distintas, não é? Mas a questão é assim, pessoal, as cenas... Há duas coisas que podem acontecer, que é esta estrutura que existe de controlo destas ideologias apodera-se da internet e acaba, que eu não acho que... Pode acontecer, pode não acontecer, não é? O que está a acontecer é que começa a haver uma revolta da própria comunidade, que é o que vocês têm assistido nas eleições. Sim. O Chega sobe continuamente, não é? Porque as estruturas, sejam legislativas, de comunicação, todas as estruturas estão desadequadas da realidade da população. É tão simples como isso. O Ventura ser primeiro-ministro é inevitável, desde que ele faça uma coisa: esteja sempre na oposição. A única coisa que ele tem que fazer, não tem que fazer mais nada. Ele, se estiver sempre na oposição, vai ser primeiro-ministro. Só tem que fazer isto. Porque o Chega está numa posição antifrágil, não é? E então, o Chega reflete esta cena. Eu não sou partidário do Chega. O Chega, para mim, é mais parecido com o PS do que o PSD, é a minha opinião. Por isso é que ele rouba muita gente ao PS, não é? E ao partido PCP. Não, discordamos absolutamente da visão económica para o país, mas é um partido mais conservador do que, se calhar, os outros todos, não é? E eu acho que a sociedade portuguesa, no seu geral, é conservadora. E eu acho que a sociedade portuguesa tem uma tendência a ficar conservadora. Sim, por acaso esse é um ponto interessante, porque eu concordo contigo. Eu acho também que a sociedade portuguesa, no geral, é uma sociedade conservadora. Mas eu queria te fazer esta pergunta, que é: tu achas que isto é uma minoria que é muito barulhenta e que a esmagadora maioria dos portugueses é ou melhor, é a favor da vida? Tu não tens essa visão? Eu acho que metade das pessoas... Eu acho que toda a gente é a favor da vida. Há uns atrasados mentais que não são, mas isso é uma parte muito pequena da população. O problema é como é que se mete a conversa e qual é o tipo de narrativa que tu crias. Não é? Porque a narrativa que tu crias é... até as mulheres podem abortar até X mais, podem pensar, e depois mudaram a lei quando fizeram a geringonça, já queriam mudar a lei outra vez, não é? Certo. Ou seja,
existe definitivamente uma parte dos partidos que são de cultura de morte, não é? E que está a alterar-se, porque esses partidos estão-se a eclipsar basicamente em todo o mundo, porque a população geral sente o declínio da sociedade. E é um bocado essa percepção. Isto acontece, é um ciclo, não é? Isto acontece muitas vezes durante a história, aconteceu uma coisa disto. Portanto, a minha percepção é que agora, eu não sei se é possível, se o pessoal vai voltar atrás e repara, se o pessoal vai começar a valorizar mais a vida. Eu diria que metade da população, se fizéssemos uma sondagem hoje, eu acho que não fugiria muito dos 45-55, 50-50, eu acho que andava aí. Depois depende de como é que apresentas o tema. Se tu, por exemplo, disseres assim, podes abortar em caso de violação e em caso de defeitos médicos, em caso de risco para a mãe, mas não podes abortar em caso de não sei o que mais, só de conveniência. Eu acho que é diferente de dizer, estás a perceber? Ou seja, depende de como é que pões a narrativa, não é? Certo. É um bocado assim. Agora, a questão é esta, não, as pessoas têm direito a pensar o que quiserem, ver como quiserem. E eu tenho direito a ter a minha opinião e viver onde é que eu quero, não é? À medida que a sociedade vai se degenerando, eu ainda gosto imensamente dos portugueses e gosto da forma como eles são, como eles pensam, não é? E muitos deles estão apenas com falta de pensamento e estão enganados, porque eles no coração são absolutamente ética cristã e são pessoas que acreditam nos mesmos valores que eu acredito, não é? Só que depois depende de como é que pões a narrativa, não é? Mas eu acredito, eu tenho fé nos portugueses, sem dúvida. Yeah. Portanto, vamos aqui a comunicação social, como tu dizes, segue esse papel. Repara como fizeram entrevista sobre mim, tu basicamente dizes dizem coisas como é um vídeo anti-aborto e tu dizes assim, não é um vídeo anti-aborto, é um vídeo pró-vida, não é? Eu na realidade gostava de explicar o que é que um vídeo é em termos artísticos, que eu ainda não disse, não é? Então, basicamente o vídeo conta a história de uma mulher jovem, que pode ter passado por as maiores dificuldades que nós não sabemos quais são, isso fica na imaginação, mas por alguma razão ela está naquele ambiente hospitalar, onde estão outras mulheres com um objetivo, como se percebe ali, de basicamente fazer um aborto, não é? Dá essa percepção. Eu crio uma figura do Estado, a figura do Estado é lei para dar estrutura ética à cena, não é? Ou seja, a ética do aborto é lei. Esta é a ética do aborto. Como se a lei definisse a moral, não é? Como se a lei definisse a moral. O Estado é uma pessoa sem vida e sem olhos, porque vocês sabem como é que o Estado é. O Estado não tem coração, o Estado não tem emoção. O Estado chega ali e carimba e siga, é como se fosse uma fábrica. Não está ali, sabes o que eu quero dizer? O Estado é representado por essa figura e então existe uma luta ética desta mulher sobre o que é que ela deve fazer ou não. Não é? E o vídeo dá sempre a percepção que ela está a se encaminhar para fazer um aborto e depois ela no fim, afinal, quando vai abrir a porta, ela decide o que não, faz o volte-face, não é? E o volte-face é a mulher tem uma escolha, tem de fazer a escolha. Eu não estou a dizer para ela não fazer a escolha do aborto. E quem pensa que fazer um aborto é uma coisa bonita, devia ir a um hospital ver como é que é. De bonito não tem nada. Se o pessoal pensa que os restos mortais de um feto são enterrados de forma digna e honrosa, não. Eles são deitados ao lixo, ok? Isto é a realidade, ok? Não há cá... Aquilo é uma fila de produção como é qualquer outro fenómeno médico. Chegas a um hospital, aquilo parece uma fábrica, não é? Não é possível, não tem cortinas e não tem alcatifa para tu te sentires que em casa não é assim que funciona, é um sítio frio, é um sítio feio, é um sítio, não é? É o que é. E a questão é, e então nós fazemos a contrafase que tu tens sempre duas hipóteses, tens sempre a escolha. Não tens necessariamente de abortar. Podes abortar, não é? E vais viver com isso, e a tua vida vai continuar, ou podes ter o volte-face, que é nascer um bebê, não é? E basicamente é isso.
E repara que eu, por razão objetiva, não utilizo nenhuma razão para a mulher abortar, porque pode haver 1 milhão de razões diferentes. Mas o resultado final é sempre o mesmo. É sempre um bebê. E tu nunca sabes se aquele bebê veio de uma relação de violação, ou se aquele bebê veio, ou se ela tem pobreza, ou se ela... Tu não sabes nada. Tu não sabes se aquele bebê tem algum defeito genético no seu interior. Tu não sabes nada. Mas é um bebê, é um ser humano. Ou seja, e então a música tem o título de Obrigado Mãe, porque é do ponto de vista do bebê. Do ponto de vista do bebê, o que lhe interessa ao bebê não foi o que aconteceu antes. A única coisa que interessa ao bebê é ele foi abortado ou não. Isto é a única coisa que ele... Eu não quero saber se foi violado ou se veio para o mundo de pobreza. Eu não quero saber nada disso. A única coisa que quer saber é e eu existo ou não. Ele, não é? Então ele diz obrigado, mãe. Por qualquer coisa. Não é? Acho que todas as mães merecem isso. Obrigado, mãe. Portanto, essa é a ideia do vídeo. Sim. Eu quando fiz o vídeo a reagir àquela notícia... Mas desculpa, mas é a narrativa do vídeo com a música, com a artista, que também tem sido atacada, infelizmente, não é? Mas as pessoas estão bem. É engraçado, isso por acaso é engraçado, porque, ou seja, uma mulher, primeiro é uma artista, não faço a mínima ideia, a opinião pessoal dela, também não interessa. Mas é engraçado que a mulher pode aquele videoclipe só tem mulheres, por acaso. Pronto. Mas agora a questão é assim, a mulher tem direito à escolha ou não? É porque se está a ser atacada, vamos imaginar que seja mesmo a favor da vida também, então não pode ter essa opinião? É isso? Tipo, tem direito à escolha, mas só pode, se for a favor da vida, vai ser atacada. Exato. É isso. Não, tu tens direito à escolha, desde que seja abortar. Ok? Ou seja, esta é a tua escolha. Se tu disseres, não, eu não acho que abortar é uma coisa, mas já não tens direito à escolha. Não é? Ou seja, o pessoal quer tirar a natureza ética do aborto e torná-la no mesmo nível de jantar fora ou não. Isto é o que o pessoal quer no fim. Não. Isto é uma vida humana, isto é um ser humano, ele tem que estar... a estrutura ética tem que ser uma decisão difícil, tem que ser uma decisão consciente, tem que ser uma decisão com tempo, não é? Não é chegar ali, hoje acordei virado para a esquerda, vou abortar. Isto não é assim que se trata um ser humano, não é? Sim, e por isso é que eu estava a falar do vídeo, a reagir à notícia, que utilizam sempre expressões como, por exemplo, IVG, não é? Ou seja, IVG, que ninguém sequer sabe muito bem o que é que isso quer dizer. Depois, interrupção voluntária da gravidez, como se fosse uma espécie de vídeo, não é? A malta agora está aqui a ver a live e dá olha, agora já eu até queria ouvir, mas não me dá muito jeito. Agora vou dar pausa, daqui a bocado vou dar play, como se fosse uma coisa que desse para parar e depois para voltar daqui a uns anos quando me der mais jeito. Ou seja, não... E na minha visão, ou seja, a crítica foi que tu estás a trazer... que estás a querer trazer culpa, ódio, etc. E na minha visão, aquilo que está a trazer é realidade. Ou seja, tu tens de ter noção da realidade. Isto não é uma interrupção voluntária da gravidez. Não, isto é uma vida e tu estás a terminar com esta vida. Não vai dar para recuperar esta vida. Não é tipo, olha, interrompemos agora, daqui a uns anos, quando me apetecer, já tiver mais dinheiro. Não é pausa. Não é pausa. Aquela ADN que estava ali, aquela pessoa que estava ali, nunca mais vai aparecer neste universo. É impossível, em termos estatísticos, da mesma pessoa aparecer. Irreplicável. Nunca vai... É irreplicável, absolutamente. Mas há outra coisa também, que é a interrupção voluntária da gravidez, para além do eufemismo, pode ser usada de outras maneiras. Por exemplo, as pessoas não podem dizer interrupção voluntária da gravidez e equipará-la como se fosse sinónimo de aborto. Porquê? Porque uma mulher, quando está a induzir um parto prematuro, por exemplo, está a interromper voluntariamente a gravidez, não está a matar o bebê. Está só a tê-lo mais cedo. Isto é uma interrupção voluntária da gravidez, mas não é abortar. As pessoas têm que chamar as coisas por aquilo que são, não é? Temos que usar as palavras certas. Portanto, vamos chamar aborto a aborto, que é acabar com a vida do embrião ou feto antes do nascimento. Isso é que é o aborto. Essa é a narrativa principal. Por isso, quando estamos a discutir, a questão é, nós nunca devemos dizer, o que é que tu achas? É assim. Quem acredita nisto deve dizer assim, existe um bebê ali. Tu podes inventar o que quiseres. A dúvida é sempre esta. Eu mato o bebê ou não? Isto é a dúvida. Mas na situação de gravidez, de violação, eu acho que devo matar o bebê. É isto que se deve dizer. Não devo interromper a gravidez. Devo matar aquele ser vivo.
não é? Que eu acho uma coisa péssima, que é matar o inocente pelo crime do culpado. Ou seja, que é uma cena que não faz sentido para mim na cabeça. Ou seja, eu vou matar o inocente e eu não vou dar prisão, na maior parte das vezes, ao culpado. Como é que as coisas estão viradas apenas para o ar? Portanto, é o que diz aqui este jovem aqui. Rule number 1. Não matar bebés. O pessoal pode rebolar pelo chão. Não matar bebés. Matar bebés é mau. Matar bebés é mau. Não tenho dúvidas. Agora, o pessoal pode dizer o que quiser. Não quero saber, meu. Estás a matar um bebê? Não é? Agora, não, começam a mudar as palavras, a mudar a terminologia com esse objetivo. Não é? Agora, nós temos que ganhar. Desumanizar. Por isso é que lhe dizem que o feto não é um bebê. A palavra feto significa a mesma coisa que bebê, meu. Tipo, basta ir ao dicionário. Não é? Mesmo que não significasse, tipo, não interessa. Chama-lhe, olha, mesmo que não significasse, podes mudar a narrativa. É uma pessoa. No fundo, é uma pessoa. Quem chama aquilo que quiser, os factos não mudam. Não é por causa das pessoas tentarem reescrever a realidade que ela vai ser alterada, não é? As coisas são aquilo que são. É uma pessoa. Isso. E essa é a primeira batalha. A primeira batalha é chamar às coisas o que elas são e dizer como elas são. Isto é a primeira batalha. Não, ou seja, porque quando nós pusermos as coisas como são, quando as organizamos como são, é muito mais fácil a decisão. Agora, se nos meterem nuvens à nossa frente, mudando os conceitos, então fica tudo muito mais confuso e difícil, não é? Vou fazer uma IVG, não é? Isso. Vou fazer, ou seja, não há nada ali. Ou seja, existe uma gravidez, não existe o objeto de gravidez, percebes a ideia? Ou seja, porquê? Porquê existe tanto interesse em se matar bebés? É uma coisa que continua na minha mente. Porquê? Porquê que este tema, não é? Não percebo. Tem que haver uma razão qualquer. É a mesma coisa que fazem, por exemplo, as pessoas dizem que o aborto é uma questão de direitos reprodutivos e autonomia corporal. É um cuidado de saúde, é uma questão de saúde pública. Isto para mim é a mesma coisa que... Não, também é. A questão é que está lá um bebê. Mas é a mesma coisa que uma pessoa dizer a escravatura, é a mesma coisa que uma pessoa dizer que a escravatura é uma questão de propriedade. No fundo é o mesmo tipo de vai dar ao mesmo. Não. Boa expressão. Boa, está boa, mano. Está boa. Olha, temos aqui um convidado. Eu quis trazer uma mulher aqui para nos dar aqui algumas luzes mais femininas sobre esta situação. Portanto, é um prazer ter aqui a Teresa de Melo Ribeiro. Olá, Teresa, como está? Olá, Miguel. É um prazer. Nós falámos um bocadinho ontem, Teresa. O que é que tu acha desta situação, deste vídeo da promoção da minha carreira como DJ? Vou fazer uma festa mais para o fim do ano e ter escolhido este tema que está pronto no meu coração. Eu expresso-me da forma como eu quero. Eu tenho este direito artístico, mas toda a gente me quer cancelar, alguma parte das pessoas me querem cancelar. O que é que acha sobre isto? Eu não acho que toda a gente o queira cancelar. Os ativistas que falam alto e que têm palco na comunicação social é que dizem que o querem cancelar. Mas eu acho aquilo que provavelmente o Miguel acha, porque o ano passado já houve uma reação semelhante, em 2022 também. Nós vivemos numa democracia ditatorial, de pensamento único. E por isso, quando alguém expressa livremente uma opinião sobre um tema relativamente ao qual o aparelho político e ideológico discorda, aquilo que querem fazer é cancelar. E querem censurar, não com lápis azul, mas com vozes ativas. Quer dizer, o meu problema não é tanto as pessoas protestarem contra o seu anúncio. Eu, pessoalmente, gostei muito. Acho que está um atributo e uma homenagem lindíssima, mas podem existir pessoas que não gostam. O problema é essas pessoas arrogarem-se no direito e na sua superioridade moral, aquelas que mais falam contra as pessoas que querem impor uma moral à sociedade, são as primeiras a tentar controlar, silenciar tudo aquilo que sai fora dos cânones e, portanto, infelizmente nem todas as pessoas têm a sua coragem, infelizmente nem todas as pessoas conseguem aguentar as ondas de críticas e de cancelamento, mas acho que é um exemplo a seguir e cada um de nós no seu universo, no universo do trabalho, dos amigos, temos que combater esta imposição de pensamentos únicos que há em todas as áreas. E o que eu acho extraordinário, Miguel, é que o aborto
as pessoas em Portugal acham que o aborto não é crime. O aborto em Portugal é crime. O artigo 140 do Código Civil diz que quem abortar e quem realizar um aborto numa mulher que seja com consentimento, seja sem consentimento, pratica um crime, a mulher pratica um crime e o médico pratica um crime. E por isso verifica-se, em relação a essa realidade, o cumprimento dos vários pressupostos de uma conduta para ser crime, quer dizer, não querendo entrar na área de direito, porque eu sou advogada, mas tenho sempre essa tendência, mas para que uma conduta possa ser considerada crime, obviamente tem que estar prevista na lei, e portanto há uma conduta típica, diz aquele facto, se for realizado nestes termos, é considerado crime, tem que ser um facto ilícito, isto é, contrário à lei ou ao direito, tem que haver culpa, isto é, um juiz de censura, e depois tem que haver pena. E há quem defenda que sem pena não há crime, há quem tenha opinião contrária. Mas aquilo que aconteceu no aborto, como em muitas outros crimes, que é uma tendência do legislador penalista português, é que alguns crimes o legislador não retira a natureza ilícita à conduta, isto é, o facto, o comportamento continua a ser contrário ao direito, o que não há é pena, não se aplicam penas. Ora, é isso que acontece no caso do aborto, que lhe foi, como sabe, dado o nome de interrupção voluntária da gravidez. É um eufemismo, como sabemos, a vida daquele ser não é interrompida, é terminada. E, portanto, o Código Penal, o que faz no artigo 142 e depois na Lei 16 de 2007, veio despenalizar as situações de aborto, no fundo, de terminação de uma vida intrauterina. Aliás, é curioso, porque o crime do aborto e a matéria da interrupção da voluntária da gravidez estão no título 2º do Código Penal, que tem o título Crimes contra as Pessoas. E depois a parte do aborto da IGV é crimes contra a vida intrauterina. E, portanto, ou seja, mas ainda temos, então, isso é importante saber, que eu não sabia desse detalhe, que é, ainda continua a estar na lei, nesse local de crimes contra as pessoas, está escrito que ainda é crime contra uma pessoa abortar. O aborto é crime. O artigo 140 do Código Penal diz que o aborto é crime. O que há é o artigo 142, que veio despenalizar, dizer que não é punível, ou seja, não veio, ao contrário do que diz a Lei 16 de 2007, que tem o título Exclusão da ilicitude da interrupção voluntária da gravidez. O legislador mentiu nesse título. Porquê? Porque o conteúdo da lei que alterou em 2007 o Código Penal não veio dizer que não é ilícito, veio apenas dizer que não é punível. Portanto, isto em termos jurídicos. Portanto, o aborto é crime e, além do mais, na interrupção dita voluntária da gravidez, ou na dita interrupção, se porventura, por exemplo, no caso do aborto livre por opção da mulher até às 10 semanas, se por acaso a interrupção da gravidez for realizada às 12 semanas, já entra no crime do aborto. Não forem cumpridas as condições. Mas o que é extraordinário no meio disto tudo, ou ainda é mais extraordinário, é as pessoas que manifestam uma opinião em defesa da vida, chamemos-lhe intrauterina, porque está de um ser que digam que é um ser em potência. As pessoas que não gostam de reconhecer ali uma vida humana dizem que é uma vida humana em potência. Que seja essa a designação. Mas as pessoas que defendem a proteção daquele ser mais vulnerável, indefeso, são criticados. Quer dizer, aqueles que fazem uma defesa da vida são aqueles que são cancelados. Felizmente que o Miguel não é cancelável, e depois também há muitas pessoas dentro da sua esfera reduzida e pequena e que também não são, porque têm convicções, têm princípios e não cedem, não é não dizer, não se respeita o outro, não se compreende muitas das razões. Há muitas mulheres que têm vidas pessoais, têm pressões familiares, sociais, económicas gravíssimas, e o Estado não fez nada, Miguel, desde 2007, que o Estado não fez nada para apoiar as mulheres que só abortam por razões económicas. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa,
o último relatório de análise dos registros da interrupção da gravidez, que foi publicado pela Direção-Geral de Saúde, que tem valores de 2023, veio dizer que foram realizados 17.124 abortos. As causas desses 17.124, 96,7% foi dentro das primeiras 10 semanas por opção da mulher sem causa. E depois 2,8% foi devido a grave saúde ou malformação do feto, sem prejuízo, porque eu tenho dúvidas da questão da malformação do feto e até o diagnóstico, porque o Miguel há de saber tanto como eu, ou mais ou menos, que há imensos diagnósticos errados, por exemplo, quanto à trissomia 21. Imensos, quer dizer, claro. Tivemos, eu tenho no círculo íntimo dos meus contactos de imensas mulheres mulheres e não pessoas que menstruam, mulheres mesmo, a quem foi diagnosticado a existência de trissomia 21, para além de que os bebés que têm trissomia 21 não são menos pessoas e não têm menos dignidade que os outros. Mas eu conheço imensos casos em que os médicos, ao contrário do que é dito, pressionaram fortemente para que a pessoa abortasse. E, portanto, e Teresa, desculpe interromper, mas também pode haver situações onde possa até existir um médico que, por causa da situação, que é um argumento muito utilizado, económica ou situação social da mulher, até facilitam um diagnóstico diferente para que seja classificado dessa forma. Mas eu aí não conheço nenhum caso concreto e não tenho... Eu também não conheço, mas não tenho dúvidas que eu sei como é que funciona o ser humano e então é normal que isso também aconteça. Eu conheço muitos casos de médicos muito pró-aborto, aliás é extraordinário porque a lei de 2007 proíbe que um médico que tenha invocado objeção de consciência, que seja contra o aborto, proíbe que ele acompanhe a paciente, a mulher que está à espera de bebê, na consulta que tem que ser feita, ao qual é seguido um período de 3 dias de reflexão. E nessa altura, um médico que seja contra o aborto não pode estar nessa consulta. Eu não sei se o Miguel se lembra. Mas pode estar um médico a favor do aborto. Claro, mas pode estar um médico que é para o aborto e eu isso sei de muitos. Mas não tem muita lógica, não deveriam estar um médico para o aborto e um médico contra o aborto? Isso não seria a escolha, não seria ter os dois argumentos de um lado? Miguel, eu nem precisava de ter um médico de um lado e do outro, desde que os médicos cumprissem até o que está na lei. Eu já não me importava... Olha, Teresa, olha aqui um exemplo do que disse. O Nuno Miranda diz assim: o meu filho mais novo foi diagnosticado com trissomia, erradamente, e a minha mulher foi aconselhada a abortar, mas ela disse que não era eugenista. O meu filho é saudável. Aqui está um exemplo. Miguel, eu conheço muitos exemplos e o meu leque de relações é pequeno. Mas isto nem é o principal, Teresa, nem é o principal. O principal é a questão de... Vamos falar nestes 97% dos abortos, ou 96,5%. Só nestes, não precisamos falar dos outros 3%. Sim. Nós estamos a falar são mais ou menos cerca de 16.490 vidas. Vamos falar destas, 16.000, ou seja, que é... Ao longo destes anos já foram quase 280.000 bebés que não nasceram. Eu gosto mais de dizer que de bebés que foram mortos. Eu, para mim, gosto mais da expressão. Miguel. Mais... Se tu reparares... São as duas verdadeiras, não é? Eles não nasceram mortos. Miguel, olha uma coisa. Se tu reparares, só ter em conta o número de abortos que ocorrem e o facto de serem desumanizados por causa do nível de desenvolvimento, eu acho que isto aqui não é homicídio nenhum. Isto é genocídio, que acho que é o termo mais apropriado. Faz um bocadinho mais sentido. Acho interessante. E também acho interessante o facto de, por exemplo, nos Estados Unidos, existem estados onde, por exemplo, se fores... tu tens uma chance de 50% de seres abortado se fores black, que é, como é que se diz em português? Africano, afro-americano. Negro, não é? Negro ou preto, quer dizer, não é racista, pode dizer preto. Exato. Miguel, mas nos Estados Unidos é mais grave ainda, porque nos Estados Unidos há pelo menos 8 estados em que admitem o aborto até ao nascimento. Não diga isso que fere o meu coração. Não diga isso. Mas é verdade. Isso aí, ou seja, eu conceitualizar a ideia
de que nós podemos ir com 35 semanas a uma clínica e matar um bebê é uma cena absolutamente Miguel, perturbadora. às 6 semanas já se consegue ouvir o coração. E é o coração de quê? Sim. Não é de um bebê. É por isso que a Flórida tem aborto despenalizado, mas só até às 6 semanas. Porque é a partir das 6 semanas que houve um coração. Ora, o coração é de um ser vivo e aquele ser vivo não é animal irracional. É um ser humano? É um bebê. É um ser que se forma. Quer dizer, se um bebê nascer, fala-se na independência do bebê, que aliás é um critério nos próprios Estados Unidos, a partir das 24 semanas ou 32 semanas já pode sobreviver por si. Não sobrevive por si. Um bebê que nasceu com 9 meses, se o deixarem deitado numa cama, ele morre. Porque obviamente ele completamente. Está... Não é? Agora, o que é extraordinário, Miguel, e voltando ao seu caso, é a pessoa ter que se justificar por estar a defender uma vida humana. Quer dizer, não se está a querer impor nada aos outros. Está. E depois diz, mas é a imposição a uma vida da sociedade. E o contrário. O contrário não é impor uma visão e uma concepção da sociedade em relação ao qual alguns de nós não gostam. É exatamente a mesma coisa. E infelizmente, sabe o que é que eu tenho pena? É que, e nisso eu reconheço o mérito à esquerda e aos ditos progressistas, que não são, porque o progresso nem sempre é bom, como é o caso, é que eles têm causas e não desistem das suas causas. Não desistem no momento, se a sociedade contesta, eles têm que convencer a sociedade, e a partir do momento, e se não conseguem à primeira, não desistem, à segunda, à terceira, e no momento em que conseguem, acham que aquilo fica congelado e há um princípio de irreversibilidade democrática. É isso. E quando eles acedem ao poder e têm maioria na Assembleia da República ou no Governo, não têm problema nenhum, e eu tiro-lhes o chapéu, não têm problema nenhum em dizer nós temos legitimidade democrática e, portanto, nessa medida vamos revogar a legislação A, B e C. Por exemplo, o Governo, a Assembleia da República, que saiu das eleições de 2015, a primeira coisa que fez foi revogar as alterações à lei do aborto, que apenas queriam dar mais informações às grávidas para elas tomarem uma decisão consciente e mostrar a ecografia, que eles fogem da ecografia como o diabo da cruz. Quer dizer, como se mostrar uma ecografia à mãe, então, afinal, se calhar a sua decisão já não é tão esclarecida e tão firme, e é isso que eles têm receio. Mas não tem lógica mostrar uma ecografia do que é que está lá dentro? Claro que tem, mas eles não querem que se mostre. E quando eu digo eles, é as pessoas que são a favor do aborto. Não querem que se mostre, porque têm receio de que a mãe, quando veja o ser que tem dentro de si, perceba o que vai fazer. Eles revogaram as alterações que foram aprovadas no final de 2015. A direita, seja por falta de convicções ou os ditos partidos que estão no espaço à direita do PS, vamos dizer assim, ou por falta de convicções ou de princípios, ou por falta de coragem, quando têm maioria na Assembleia da República ou quando acedem ao governo, não tomam decisões que têm legitimidade democrática de revogar a legislação anterior. E Teresa, deixa-me dizer uma coisa que eu acho que é importante, porque nós somos uma estrutura, nós somos uma sociedade, estamos organizados e decidimos democraticamente quais são as leis que devem ser aprovadas e não. A questão é esta: na morte destes 15 mil ou 16 mil bebés, certo? Sim. A responsabilidade é de toda a gente. A responsabilidade não é das mães que fizeram o aborto. A responsabilidade é também das pessoas que dizem assim, as mulheres que decidam o que querem. Não sei o quê. Ou seja, a sociedade como um todo tem responsabilidade neste genocídio. Isto é o que tem que ficar claro. Eu não tenho opinião sobre o tema. Se não tens opinião, tu fazes parte do genocídio. E haverá um momento na civilização, sem dúvida, onde houver mais consciência do valor do ser humano, onde olharão para estes tempos e dirão, não é? O que se fazia naquela altura era uma cena animalesca. Todas as civilizações, as grandes civilizações, entraram em declínio a partir de certa altura. Entraram. Exato. E a partir do momento em que a civilização ocidental está com um problema demográfico gravíssimo e em que se quer elevar a direito fundamental, o direito de matar um ser humano,
seja antes de nascer, seja ou porque tem uma deficiência, ou porque está supostamente em final de vida, ou porque tem uma doença, não é? Quando, eu, no caso do aborto, eu concordo consigo, mas eu até acho que ainda é mais esta desconsideração, este individualismo que todos nós, em muitos assuntos, também o sentimos, quer dizer, se calhar neste, o Miguel e eu não sentimos tanto, porque é um assunto que nos interpela mais forte, mas se calhar noutras coisas nós também olhámos para o lado e dissemos, não faz mal. Mas o caso da eutanásia é um assunto que ainda eu acho mais visível ou perceptível. Não, supostamente só se vai matar e pedir ao Estado que seja morto quem quer. Só que não é nada disso. No dia, ou seja, nós abdicamos de querer uma sociedade com um determinado modelo para dizer, não, só quem livremente decidir é que é morto. Não é verdade. Os deficientes, as pessoas sozinhas, abandonadas, os velhos não têm mais de 100 euros ou 200 para viver, estão abandonados com família ou sem ela. Vão se sentir empurrados para pedir a morte provocada. Sem dúvida. Nós temos que... Isto é uma visão de... nós estamos a favor da vida ou simplesmente queremos descartar o que não interessa. E todas as sociedades, como por exemplo os espartanos, há várias sociedades e várias civilizações que o declínio começa a ficar intensificado, principalmente quando existe este descartar da diferença, não é? Das pessoas que ou são... nós classificamos como deficientes, que seria a forma como eu seria classificado e como sou classificado. Eu nasci cego de um olho, a cegueira é um problema cerebral, portanto não ficava com dúvidas que olhassem para a minha ecografia e dissessem à minha mãe, se houvesse este tipo de tecnologia na altura, olha, tens aqui um bebê que não sabemos se ele vai conseguir falar, se não sabemos... E nasceu o guru. Portanto, deve haver milhões de situações destas aí e pronto. Mas acho que há muitos debates para fazermos sobre isto, Teresa. Eu gostava também que faça um bocado também sobre o lançamento de um livro que a Teresa disse-me que ia lançar já, penso, no dia 17 de junho, se não me engano. 16. Então, deixe-me só dizer, porque o ano passado, como se recorda, houve vários factos que geraram que o assunto do aborto voltasse para o palco mediático e político, não é? O primeiro foi logo em fevereiro, na altura da campanha eleitoral, porque o Dr. Paulo Núncio, num evento organizado pela Federação Portuguesa pela Vida, teve a ousadia, imagine-se, na opinião da esquerda, de ter uma atitude completamente democrática de dizer, perguntaram-lhe como é que se poderá mudar a lei do aborto. Ele disse, olha, em relação ao prazo do aborto livre, eu acho, como ele foi fixado na sequência de um referendo, apesar de que não era vinculativo, eu acho que só se deve poder alterar por razões de respeito democrático com o referendo. Lembra-se? Quer dizer, foi um cinema, todos, vieram todos dizer, a lei não se mexe, desde a extrema-esquerda à apelidada extrema-direita. Ventura, Montenegro, todos disseram a lei não se mexe. Depois houve aquela resolução horrorosa do Parlamento Europeu, a 11 de Abril, que queria incluir o direito ao aborto, que chamam de direito de saúde e reprodutivo. Quer dizer, é um direito não reprodutivo, o direito ao aborto. Exato. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E depois houve, como sabe, a partir de setembro, todos os partidos da esquerda apresentaram projetos de lei que agora, sim, queriam alterar a lei do aborto. Aquela lei que era inalterável em fevereiro, no início do ano. Quer dizer, coerência é uma coisa que não se pode exigir a grande parte dos políticos e hipocrisia é uma das suas características mais... Eu acho que até é um requisito para se estar na política. Exato. Yeah. E então, o Partido Socialista lançou, queriam alargar o prazo do aborto livre para 12 ou 14 semanas, controlar o direito de objeção de consciência, tirar o período de reflexão, uma série de coisas. Felizmente, apesar de tudo, que em janeiro de 2025 foi tudo chumbado. Mas isto o que é que fez? Fez com que, durante o ano 2024, muitos artigos de opinião fossem publicados. Uns a favor do aborto e dos diplomas, no caso dos diplomas, muitos deles contra. Infelizmente, como o Miguel sabe, a nossa comunicação social está completamente cativada por toda a esquerda, a extrema-esquerda, todos os lobbies de todas as letras do abecedário, menos de algumas. Não é? E, portanto, há um jornal, que é um jornal que
permite, que eu posso dizer que é o Jornal Observador, felizmente que existe, e nos artigos de opinião dá liberdade, não controla. E, portanto, quem quiser escreve o que quiser. E, portanto, publicaram-se muitos artigos e eu devo dizer que há uns meses pensei, muitos destes artigos têm qualidade, menos aqueles do qual eu sou autora, e é uma pena, é verdade, é uma pena eles não ficarem perdidos no espaço. E então, até vou mostrar, e então eu mais 2 pessoas, José Ribeiro e Castro, resolvemos reunir num livro 27 artigos, porque faz este ano 27 anos do que foi realizado o primeiro referendo ao aborto, e portanto somos meros coordenadores do livro, e o livro chama-se My Body, My Life. Portanto, tem a fotografia de um bebê com 9 semanas, e convidámos o Dr. Pedro Passos Coelho, e portanto o título do livro é My Body, My Life, no debate sobre o aborto. E convidámos o Dr. Pedro Passos Coelho para escrever o prefácio. Ele escreveu um prefácio extraordinário, muito bom, e aliás eu até recomendo ao Miguel e às outras pessoas que leiam, porque ele critica completamente este ativismo de cancelamento da voz, das atividades privadas. Ele tem uma posição mais liberal em relação ao aborto do que os autores do livro, mas disse que, e portanto ele tem uma posição restritiva em relação à despenalização, apesar de a ter, e muito pouco favorável à liberalização do aborto. Mas a favor da liberdade de expressão. É fundamental. As ideias que estão expressas neste livro fazem-nos pensar, e portanto manifestou, muito nos agradou, considerar uma honra associar o nome dele ao livro. E como vai haver a Feira do Livro, nós vamos, o livro é editado pela Princípia Editora, eu acho que até já está em pré-venda, não sei, e vamos lançá-lo no dia 16 ou 17 na Feira do Livro, está toda a gente convidada, e se não, enfim, achamos que pelo menos os livros hoje em dia as pessoas leem pouco, mas é um testemunho que fica e que não se perde, porque a internet é extraordinária. O Miguel é um exemplo de quem usa bem a internet, eu uso menos, mas chega a muita gente, mas ao mesmo tempo desaparece rapidamente. Isso. É isso, Teresa. Vamos então, vou certamente comprar esse livro e ler, que será um tema super interessante. Eu ofereço-lhe. Agora tenho que saber, tenho que mandar a morada para onde é que eu... Ok. Isso é uma coisa que eu sabe uma coisa, Teresa, quanto mais rico fico, menos coisas compro, não sei porquê. O pessoal oferece-me tudo. É verdade, oferece-me viagens, oferece-me cenas, é uma coisa incrível isto de ser rico. É sempre de desconfiar, Muito bem, Teresa. Nós temos direito a uma série de livros e, portanto, obviamente... Isso. Muito bem, claro, eu percebo. Estou a brincar. Mas nós ficamos assim... Mandá-lo de barco para chegar. Exato. Olha, foi um prazer tê-la aqui, ter aqui os meus convidados, o Luís e o Manuel. Pessoal... E continuo. Sabe o que eu acho? Não, desculpa, eu vou continuar a defender a liberdade, a defender a vida, de expressar, não é? E a vida também, que é uma coisa que está no meu coração, mas o primeiro pormenor aqui que nós temos que resolver é: cada um tem direito a expressar a sua opinião sobre um tema tão controverso como é o aborto, ou como é a eutanásia, ou como é as pessoas começarem vou dizer o que for, e chegarem ali e estarem-me a apontar o dedo porque eu quero salvar bebés. Eu não tenho problemas nenhuns, e o Guru está aqui para aceitar o calor e para aceitar a diversão também, e também para promover o DJ Guru Mike Villains, que vai ser um evento espetacular, e a Teresa até vou convidá-la, porque tenho visto muita gente aqui nos comentários que adora a Teresa. Parabéns, Teresa, eu sabia que já tinha assim tantos fãs. Não tenho. Mas tem. Pessoal, foi um prazer ter-vos aqui, continuamos, e um abraço a todos e vamos nessa. Muito gosto. Um abraço. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual